A gente escolhe os nomes baseado no world building, né, na construção de mundo. Então a gente tem que pensar, a gente vai contar a história em português, então faz sentido que todo mundo tenha nome em português, faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, é isso que a gente quer que as pessoas tenham... Porque contar a história em português não necessariamente obriga esses personagens a falar em português. Pode ser que você esteja contando a história em português e, na verdade, eles falam a língua local, né? Então, se esse for o caso, porque a gente, né, tá lendo, é como se você estivesse lendo uma tradução, vamos dizer assim. Então, a grande dúvida é, você quer que esses nomes sejam os nomes em português mesmo, por algum motivo específico da história, ou você quer pensar no world building e aí encontrar uma origem para os nomes em outras, pode ser em outros idiomas ou em um idioma inventado por você ou alguma coisa assim. Isso é uma decisão difícil até, mas você pode deixar em português, tá? Não precisa ser, não é obrigatório mudar, mas é uma decisão que você tem que tomar dentro da sua história. Você vai querer nomes existentes ou vai querer inventar os nomes a partir de um dialeto específico que esse povo fala, entendeu? Porque às vezes dá para localizar, pô, esse cara tem um nome em português, ele é de tal lugar. Esse cara tem um nome grego, sei lá, a gente usa um lugar que se baseia no grego. Então então o leitor meio que bate o olho no nome do cara e para esse cara não é daqui. Sabe que se o cara tem um nome assim, ele é desse lugar na história. Se o cara tem um nome assado, ele é desse lugar na história. Então o nome pode fazer o leitor entender mais rapidamente da onde aquele cara é, ou até às vezes se você ainda não apresentou quando é um primeiro capítulo, alguma coisa assim, o nome faz o leitor saber que aquele cara é de fora, por exemplo. Pô, todo mundo aqui tem um nome em português. Cara, vamos. Poderes definem a história como fantasia, mais pro lado da fantasia, ou não, né? Tipo assim, é um sistema de magia que a gente chama. Então você pode definir o sistema de magia, cara, o Ki do Dragon Ball, o Cosmo do Cavaleiro do Zodíaco, tudo isso é sistema de magia, né? Que a gente chama de sistema de magia. Que pode ser, né, Senhor dos Anéis, lá tem o Gandalf. O Gandalf, por exemplo, é o sistema de magia soft, que eles chamam, que você não entende, ele só é mágico, mas você não entende direito o que acontece. E tem os hard, que é tipo Fullmetal Alchemist, tá ligado? Que os caras explicam tudo que acontece, sabe? Pô, ele consegue fazer isso porque... Blá, blá, blá. Então você tem esses dois tipos de sistema de magia que você pode adicionar na sua história, mas antes de pensar em qual tipo, na verdade, a gente tem que pensar o porquê que a gente vai adicionar o sistema de magia. Na sua história, eu vendo a sua história, eu não acho que precisa. Eu acho que ela é uma história que roda sem sistema de magia. E aí, quando eu coloco um sistema de magia, desde a primeira vez que eu li o primeiro rascunho, eu senti isso. Eu falei, não, isso aqui tá saindo, parece que tá saindo do chão quando não é isso que deveria ser, sabe? A impressão que me deu, como leitor, assim. Você tá saindo do chão, indo pro... Pô, vai ter um cosmo, vai ter uma energia, e aí você... Tá, mas por que tem essa energia? Porque tudo que a gente adiciona na história tem que levar para algum lugar. Se eu estou adicionando, por exemplo, um sistema de magia, é porque eu quero que ele ajude a história a andar para frente de alguma forma. Então, se a história não... Hoje, não faria diferença na sua história, ter ou não ter. A história andaria do mesmo jeito. Então, é uma escolha muito de tipo, pô, é legal colocar. Eu acho legal colocar, eu quero que as lutas tenham magia, porque isso vai aumentar, sabe, a beleza visual das lutas, vai ficar mais legal. Isso é um motivo para botar também, tá? Não precisa ser sempre tudo a ver. Porque daí, se você falar para mim, eu quero que as lutas tenham magia porque a história vai ficar mais legal e mais visualmente mais bonita, a gente vai dar um jeito de pegar o sistema de magia e conectar com o tema da história e fazer ele funcionar tranquilamente. Eu lendo a história hoje, eu achei que não precisa. Mas, cara, na hora que você vê uma página onde a personagem principal levanta e tem um cosmo, porra, isso como é que chama? É bonito, um... Como é que chama? Um negócio visual, é um apelo visual que é legal ter na história, sabe? Que fica legal na história. E aí, se isso for uma coisa que você quer adicionar, e como eu falei, perfeito adicionar, tá tudo bem,
a gente vai conectar isso com o tema e vai dar um jeito disso avançar a história. Mas como ela tá hoje, se você tirasse a parte da magia, os personagens e o mundo, o world building, a estrutura da história continuam iguais. A diferença é que as lutas não iam ter magia. Mas é isso. Porque hoje, se a gente adicionar do jeito que tá, sem mudar nada, sem pensar muito no sistema de magia, as lutas vão ter magia, mas o resto não. Sabe? Tipo assim, vai ficar só na luta a magia. Então, se a gente quiser adicionar para dar esse apelo visual, histórico, o que a gente faz? A gente coloca a magia no resto. Vamos adicionar magia no resto. E aí é mais um exercício que eu vou dar para você fazer. Como é que a gente vai conectar isso? Aí vai entrar no exercício seguinte também. Sabe? Tipo, o próximo passo. Eu sinto que causa um pouco de estranheza ser a original. Porque como você está criando um lugar novo do zero, né? Tem um world building, tem a construção do mundo. É um pouco esquisito você usar coisas... Porque assim, nesse contexto do meu mundo, como que essa religião existiu? Porque a religião vem de uma história, né? Aconteceu essa história no passado e a religião foi se transformando. Mas no meu mundo, essa história no passado não aconteceu. Ou talvez tenha acontecido. Então você vai ter que decidir se aconteceu ou não aconteceu, sabe? É bom você ter escrito as religiões originais, né, quais a ação do mundo real, porque daí a gente pode fazer essa conexão. Eu quero que o leitor meio que entenda que tem a ver com isso, mas eu posso não usar essa, sabe? Tipo, eu não preciso usar a religião, sei lá, católica especificamente, mas existe uma religião dominante no lugar. Seus seguidores, vamos dizer assim, têm essa característica, e tem essa outra religião que pode ter sido subdividida dessa, que tem essa outra característica. E aí muito escritor, muito autor cai nessa ideia de copiar a religião. Então faz uma religião igual, só que muda o nome, sabe? É o, sei lá, o Tarcisismo, sei lá. E aí tem o cara que é o Tarciso, que eu inventei esse nome agora, que é o grande salvador, e aí todo mundo faz, só que assim, a liturgia, os cultos são iguais ao catolicismo. Então o cara fez o catolicismo, só que inventou outro nome e outro salvador. Então a ideia, aí isso cai um pouco nessa mesma, sei lá, nessa mesmice, tá? Talvez a ideia fosse transformar isso, você pegar a essência do que essa religião causaria no seu personagem e tentar criar uma do zero, sabe? Não igual àquela. É um trabalho mais difícil, né? Um trabalho mais de desenvolvimento mais longo e tal. Mas você não cairia nesse clichê de fazer um catolicismo com outro nome. Muitas das críticas a essas lideranças religiosas são por causa do líder, não por causa da religião. Né? Porque o cara abusa do poder que tem, ou o cara distorce as palavras que estão, por exemplo, na Bíblia, um exemplo, né? E faz com que as pessoas sigam coisas, façam coisas e coisas assim. Né? Então a gente poderia fazer a mesma coisa, vamos focar no cara e não no que é na religião, sabe? O que esse cara faria com esse poder de ter seguidores e de ter a palavra? Porque meio que você controla a palavra divina, sabe? Tipo, você tem esse poder, eu sou o detentor da palavra, né? E aí você controla as pessoas com a palavra. Então a gente pode usar isso, inclusive com o nosso vilão, né? Com o nosso antagonista, porque ele tem poder econômico sobre os outros, mas talvez a gente possa colocar o poder da palavra divina também na mão dele de alguma forma para ele distorcer e usar isso, né? Porque se a gente tá usando a metáfora do mundo real, cara, faz muito sentido, né? Usar isso também. Né? Misturar a política com a religião, sabe? Tipo, a gente faz esse cara ser meio um político, meio um religioso e mistura isso tudo, sabe? Porque a gente sabe que tem, né? Se a gente tá usando a referência o político atual, digamos assim, do mundo atual, né? Faz total sentido você conectar isso com a religião de alguma forma. Claro, mas... A força de